Opa, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live da semana. Todo mundo vai chegando aí, vai mandando aí o seu olá no chat, me fala aí se o áudio tá beleza, para a gente possa bater um papo aqui bem legal. Boa noite, Estácio Costa, tudo bem? Seja bem-vindo. Opa, vamos chegando aí. Júlio César, tudo bem, Júlio? Boa noite, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, muito sensível e delicado, mas também de grande importância, né? Vamos trazer aqui sobre questões envolvendo a perfilação criminal de indivíduos envolvidos na criminalidade sexual, os crimes contra a dignidade sexual, né? Então vamos comentar um pouco sobre os casos que surgiram na mídia, né? Tivemos um caso aí que teve bastante repercussão, né? Do cidadão lá anestesista que utilizou do momento ali em que a moça estava dando à luz, estava sedada e ele cometeu ali um abuso contra ela, né? Então, infelizmente, esses casos eles são mais comuns do que a gente imagina. E a ideia é que a gente possa bater um papo aqui hoje, trazer um pouco de luz sobre isso, né? Muitas pessoas tratam esses indivíduos como monstros, outros tratam como doentes, e outros acreditam que são pessoas que fazem as coisas conscientemente e que não merecem nenhum tipo de empatia por parte do público, né? Então vamos falar um pouco sobre o que move esse tipo de comportamento, né? Que tipo de aspecto comportamental está relacionado junto com as questões envolvendo esse tipo de criminalidade. Então nós vamos trabalhar aqui com metodologia de perfilação indireta de personalidade, trazendo temas envolvidos com personalidade e entre outros, né? E para bater esse papo aqui hoje, não poderia faltar nosso querido Peter Lopes, né, que é um cara fantástico. Ele já esteve aqui conosco numa live falando sobre perfilação criminal na época do lançamento da nossa Masterclass de Criminal Profiling. Então vou chamar aqui para bater um papo com a gente o Peter Lopes. Fala, Dr. Peter, tudo bem? Olá, Anderson, tudo certinho, tudo certinho. Satisfação estar aqui com você e com todo esse pessoal que já está acompanhando aí, para trocar, né, uma ideia, poder compartilhar aí um pouco de conhecimento, né, para ajudar na prevenção, ajudar muitas vezes aí até a identificação de alguns tipos de comportamento que a gente pode talvez até direcionar, né, o indivíduo em determinadas para alguns tratamentos, né, para algum acompanhamento de algum profissional, para evitar que ele venha depois a cometer esses atos que a gente está vendo aí na mídia, né? Infelizmente, a todo momento. Mas vamos seguindo aqui, vamos tentar fazer um assunto meio totalmente pesado, né? Tentar fazer ele ficar um pouco mais leve, de uma forma bacana aí para que a gente possa aproveitar bem. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que uma grande questão envolvida aí nesse nosso bate-papo e que as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, levar esse conhecimento para essa esfera da prevenção. Que afinal de contas, nenhum indivíduo que nos aborda, caso ele tenha ali uma intenção hostil, uma intenção manipuladora, ele não vai estar estampado tão claramente ali no rosto dele, ele não vai chegar e falar, oh, tudo bem, quero fazer XY com você. A maior parte dessas pessoas se aproveita de posições hierárquicas privilegiadas, né, da influência que ele tem no meio, na sociedade, e sobre você. Então é muito interessante, você que é pai, né, você que é mãe, muitas vezes ali fica com receio de, na escolinha, será que na escola do meu filho, será que tem alguém que tem uma inclinação ali a abusar de menores, muitas vezes do convívio social. Estatísticas mostram que grande parte dos abusos sexuais contra menores de idade ocorre dentro do principal círculo social, com pessoas próximas, com amigos da família, com parentes. Então é muito importante ter este conhecimento
justamente para que se possa ter um olhar mais criterioso, mais crítico, e se possa ter, muitas vezes, uma atenção um pouco mais redobrada, né? Eu sei que muitas vezes é ruim a gente ficar pensando em o que pode acontecer, será que determinada pessoa pode fazer isso? Mas nós sabemos que a violência, ela está sempre presente. Então nós não podemos nos dar o luxo de fechar nossos olhos, ignorar e fazer de conta que nada está acontecendo. Porque afinal de contas, a gazela, se ela fechar o olho no momento do ataque do leão, isso não vai fazer ela sobreviver. Né? Na verdade, as chances dela ser devorada são muito maiores. Então eu convido todos vocês a mandar as perguntas, quem quiser compartilhar alguma coisa, alguma história que tenha conhecimento, fique à vontade, para que a gente possa trocar aí uma ideia bem interessante sobre isso. E para começar, né, Peter, gostaria de falar sobre essas manifestações desses comportamentos sexuais. Né? Isso tem um nome? Isso tem algum tipo de especificidade? Como que a gente trata essa questão envolvendo agressão sexual, a própria fantasia que muitas vezes alguns indivíduos têm, e essas condutas de impulsividade, compulsividade em relação ao comportamento sexual? Primeiro, tem diferença entre impulsividade e compulsividade? Então vamos começar nosso papo com isso. O que você acha? Perfeito. Não, uma excelente questão, né? Para definir um pouco já, né, de cara aí a impulsividade e a compulsividade, nós temos sim, né, uma diferença, tem uma linha que ela, de certa forma, ela é tênue, né? Não é um caminho muito longo para que gere até uma confusão, né? Muitas vezes na nossa forma de definir, mas o que a gente pode definir de primeiro momento é que o indivíduo que ele é mais impulsivo, né? Ele tem aquele que vai realizar um determinado ato, vai ter o seu instinto ativado, de forma que seja sem uma, uma programação prévia, né? Ele teve aquele instinto ativado, né? Aqui falando da parte dos abusadores sexuais, por exemplo, que nós temos o termo parafilia, né? Que tem para descrever algumas questões que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente ali para a definição, mas é aquele indivíduo que ele não vai observar o ato dele necessariamente como inadequado. Então, quando a gente está falando de algo de uma forma impulsiva, algum comportamento impulsivo, não necessariamente ele vai interpretar aquilo como sendo ruim. Ele apenas quer fazer algo, o instinto dele vai falar mais alto, aí a gente tem aquela questão da excitação, né? Aquilo que gerar excitação para ele, e a excitação não necessariamente sexual, mas uma excitação como um todo, algo que lhe dê prazer, né? Ele vai agir de forma bem deliberada, né? Já o indivíduo que nós tratamos que tem a compulsão é aquele que ele pode viver, vai viver, né, necessariamente um frequente desconforto, né, em relação àquilo que ele possa estar fazendo. Ele tem uma consciência maior do que é o certo e errado, no entanto, ele pode ainda assim tomar algumas atitudes, né? Mas ao final de tomar aquela atitude, ele pode ter a sensação de alívio, né? Que ele fez após realizar o ato dele, e também ter aquela questão de, ao entender que algo não é moralmente compreensível ou aceitável, ele pode entender que tem uma culpa, né, por trás disso, ter um arrependimento, né. Agora, o grande problema que nós temos, ele está muito mais atrelado ao impulsivo, né. Ambos têm formas de tratamento, podem procurar especialistas da área de psicologia, psiquiatria, né, psicanálise, se for o caso, enfim, tem que avaliar qual é o melhor cenário após um diagnóstico, né. Mas tem formas de controlar, formas de botar um certo equilíbrio, né? Mas para o nosso grande problema, né, que a gente está falando aí das parafilias, quando a gente está falando de um indivíduo que tem uma impulsividade maior,
aí é que está o problema, né? Aí que a gente pode ver até questões não somente daquela agressão que a gente viu aí, né? Até o caso que você comentou, né? Desse anestesista, que é uma agressão, é algo inaceitável, né? Algo que a gente não espera que aconteça com ninguém, mas não teve o que a gente encontra em muitos assassinos sexuais, né? O pessoal que aí comete um homicídio, né, para poder explorar melhor o seu prazer, né, poder colocar para fora, tá? Então, dentro desse grande problema que a gente tem, né, os impulsivos eles precisam de uma certa cautela, né? A gente precisa tomar um certo cuidado. Tá? Então, é mais ou menos essa a diferença que a gente tem hoje. Aqui, Isso. eu gosto de uma definição que tem no Dalgala Hondo, que ele traz no livro dele de psicopatologia e semiologia, né, dos transtornos mentais, alguns dos transtornos que eles estão mais predominantes em cada um dos indivíduos. Então, aquele indivíduo que é tratado como compulsivo, né, que ele tem mais atos compulsivos, ele pode estar enquadrado em alguns dos transtornos, como o transtorno obsessivo compulsivo, né, a acumulação, né, aqueles colecionadores compulsivos, né, eles precisam sempre ter algo que lhes dê um alívio, né, então comprar gera um alívio para ele, então ele tem aquela compulsão, gasta o seu dinheiro, né, e ele não controla muito bem suas finanças, e aí são os problemas que vêm junto, né, com essa compulsão que ele tem. Já aqueles indivíduos que têm o, o ato mais impulsivo, nós temos dentro da predominância dos transtornos a personalidade antissocial, né, que a gente fala tanto que dentro da personalidade antissocial nós temos lá o famoso psicopata, temos também os indivíduos que têm aí uma alta, aquilo que é comum a todos, agora foge a palavra, né? O Narcisismo também. narcisismo, isso aí, muito, muito obrigado. E aí, transtorno explosivo, né? Uso de dependência, perdão, o uso e a dependência, né, de substâncias, enfim, outros problemas aí que, né, são muito maiores, né? Então a gente tem esse grupo aí, conforme Dalgala Hondo aponta, né, e muitos outros já reafirmam, né? Muitos outros autores já afirmam essa teoria dele, né? Muito bom. Muito bom. Opa, boa noite, Pablo, Su Oliveira, pessoal do Pod Bravo, sejam bem-vindos. Estamos batendo um papo aqui sobre abusadores sexuais, né? E falando sobre a questão da impulsividade, quando a gente traça ali um paralelo entre a impulsividade e a compulsividade, é sempre legal a gente pensar que o impulsivo, ele é um indivíduo que ele tem uma característica que é comum àqueles que estão dentro do espectro da personalidade antissocial, que é uma percepção precária das suas ações. Eles não medem aquilo que eles vão fazer, eles têm uma percepção bastante inconsistente sobre as consequências das ações deles, né? E na maior parte das vezes, eles são bastante abarrotados pelo desejo. Dentro do estudo das temáticas da personalidade, uma classe que é muito importante dentro de qualquer elemento associado à psicopatologia, aos mais distintos transtornos, nós temos o neuroticismo. Nós já falamos algumas vezes, né, que é uma das dimensões dentro do modelo de 5 fatores. E o neuroticismo, ele é a nossa emocionalidade negativa. Então, dependendo da pontuação do indivíduo, quanto maior é o score dele dentro do neuroticismo, mais ele é afetado pela emocionalidade negativa. Da mesma forma como eu digo ser afetado, é uma baixa resistência a questões envolvendo ansiedade, melancolia, é uma vulnerabilidade exacerbada ao estresse, assim como pessoas que são consideradas, por exemplo, uma pessoa de pavio curto, aquele que explode por qualquer coisa, você vai bater um papo com ele, se você contraria ele, ele já começa
a discutir. Então, são pessoas que têm uma pontuação bastante alta no neuroticismo. E dentro do neuroticismo, nós temos uma faceta que ela é extremamente relevante para esse nosso bate-papo, que é o chamado hedonismo. Né? O hedonismo, ele é a impulsividade onde o indivíduo ele tem dificuldade em adiar a gratificação. Né? Então, o que isso significa? O indivíduo hedonista, ele é extremamente tentado pelos seus desejos, a ponto de não conseguir resistir. Então, como o Peter falou, na hora que acontece o gatilho, que ativa essa energia de excitação generalizada dele, o hedonismo dele vai fazer com que ele não saiba aguardar, por exemplo, sabe a criança que não consegue esperar até virar meia-noite do Natal para ela abrir o presente, ela precisa, esta é a palavra. O hedonista, ele sente que ele precisa fazer aquilo naquele momento. Né? Então, existe uma ação extremamente de grande urgência, onde o impossível ele não tenta adiar. Ele nem questiona se o que ele está fazendo é certo ou errado. Para ele, faz todo sentido. Né? Nós, como seres humanos, somos fantásticos em criar mecanismo para justificar as nossas atitudes. Né? Isso dentro aí do estudo do processo de entrevista investigativa, a gente chama de racionalização. Então, nós criamos arcabouços mentais para justificar nossas atitudes. Né? E esses impulsos do hedonismo, eles vão influenciar em N outras características desses indivíduos, que nós vamos trazer um pouco mais a fundo, dependendo de como ela se correlaciona com outros elementos da personalidade. Então você vai ter o hedonista escrupuloso, controlado, que apesar de ser fortemente tentado e não conseguir adiar essa gratificação, ele tem um nível de cautela tão alto que ele vai buscar o melhor momento para extravasar essa impulsividade. Né? Onde que a gente vê esse tipo de comportamento? É aquele indivíduo que tem a ideia fixa, sabe? Ele não consegue tirar da cabeça dele. O nível de hedonismo mantém aquilo, ele vai ficar aquilo pulsando ali na cabeça dele, e ele vai seguir de maneira que ele possa obter aquilo no melhor momento. Dentro da perfilação criminal, a gente tem uma galerinha super gente boa, né, que são os stalkers. Vocês devem conhecer bem o stalker, aquele que persegue, que fica cercando a pessoa, que a todo lugar que ela vai, ele liga, ele manda mensagem, ele fica circulando. Por quê? O hedonismo dele não permite que ele abandone aquele objeto do desejo dele. Mas ele, por ter um alto nível de escrupulosidade, ele não vai buscar aquilo a todo custo, a qualquer momento. Né? E quando a gente compara isso com a compulsividade, a gente já tem um outro cenário. O compulsivo é um indivíduo que aquele desejo traz sofrimento a ele, de alguma maneira. Ele busca até lutar contra, é como se fosse uma sensação negativa que toma conta dele, tanto que os compulsivos em geral eles sentem um grande alívio ao realizar. Né? Então, a grande satisfação do compulsivo muitas vezes não é o ato em si da compulsão, mas é a necessidade que ele tem de se livrar daquilo e se sentir tranquilo, aliviado após isso daí. Exatamente. Né, Peter? Tem aquele pessoal, né, que a gente cita algumas vezes que por higiene, né, tem aquela necessidade de higiene. A todo momento tem que estar limpando as mãos, limpando o rosto, ou fazendo alguma coisa porque sempre está achando que está sujo. Tem aquele indivíduo, até em relação pegando o gancho da sexualidade, né, então aqueles comportamentos, aqueles desejos que ele possa ter, que talvez não sejam considerados morais dentro do ambiente que ele foi criado, que ele se desenvolveu, ele pode gerar tanto pensamento daquilo que ele acaba entendendo, por exemplo, que ele está errado em pensar aquilo, e aí ele começa a criar um certo ciclo, né, na sua mente, e fica gerando
aquele gatilho. Então, dentro da compulsão tem esse pequeno problema também, né? Como a gente, você estava citando, né, em relação ao impulsivo do stalker, né? Tem um lance do impulsivo que é interessante citar também, que é a baixa tolerância à frustração. E é aí Muito que, bem. como a gente estava falando antes, né, o indivíduo que a gente identifica que tem um alto nível de impulsividade, que é aquele que pode ser um pouco mais perigoso nesses cenários, né, que envolve a criminalidade, é aquela pessoa que, se ele não conseguir realizar o que ele foi fazer, né, com o que ele estava destinado a fazer naquele momento, ele pode acabar aí, de fato, né, se for frustrado pela vítima, né, receber um não, alguma coisa assim, ter até uma atitude mais violenta ainda do que ele já estava predisposto a fazer, né. Ah, e ele não vai considerar nem um pouco a necessidade de outra pessoa, ele não está nem aí para o que vai acontecer. Temos, dentro da perfilação indireta, né, eu vou fugir um pouquinho dos 5 fatores, né, embora esteja totalmente atrelado, que é o modelo de Isaac, né, que é o mais utilizo, que é um pouco mais simples, mas ele é interessante para a gente observar, né? Ele é um pouco mais rápido para a gente poder fazer essa análise observando o ambiente, observando a pessoa. Dentro do modelo PEN, né, a gente tem o psicoticismo, que também está atrelado aí a essa falta de empatia, essa falta de preocupação com a necessidade da outra pessoa, ou se ele vai fazer causar algum dano, né, ele não vai ter arrependimento nenhum, né. E aí você vai vinculando também com o neuroticismo, que é um dos itens que nós temos aí dentro do modelo PEN, né. Se ele tiver um alto nível de neuroticismo, né, então ele pode ser alguém com uma certa desordem aí em relação aos sentimentos dele, né, uma certa necessidade com uma alta periculosidade pela falta de empatia, pela falta de preocupação com o que a outra pessoa está sentindo, né. E aí a gente tem também aquele outro indivíduo que vai estar dentro daquela escala básica da extroversão, que a gente vai ter ou mais extrovertido ou menos, chegando ao introvertido, né. E aí o comportamento dele, né, se a gente for observar, pode estar aí pegando o gancho de novo, né, do abusador, né, do indivíduo lá do anestesista. Se a gente observar o relato das pessoas que eram mais próximas a ele, a gente tem um indivíduo que ele tinha uma certa propensão a ser mais introvertido, né. Dentro da introversão, nesses aspectos de análise que a gente faz, a gente pode encontrar o indivíduo que ele está mais ligado a leituras, a conhecimento, a buscar em livros, a buscar em outros locais algo que lhe satisfaça, gerando aí também para ele, né, a probabilidade maior dele poder fazer um crime, né, até mais calculado, né. Ele pode ter uma o que a gente pode até dizer aqui, uma certa inteligência, né, em relação a isso, para poder cometer o crime dele de uma forma mais certinha, né, ele ter o caminho mais traçado. Enquanto se a gente tivesse um indivíduo com uma tendência mais a ir para o lado da extroversão, a gente vai enxergar lá um indivíduo com um maior número de pessoas em volta, né, que tenta repassar uma imagem de bom moço, né, um mais amável, que está aí a amabilidade lá dentro do Big Ocean, do Big Five lá, né, que vai também mascarar aí em relação ao ambiente social, né, aos convívio social dele, vai mascarar um pouco mais a sua identidade, né. E aí você fica naquela, né, com aquela sempre com aquela frase: "Não parecia que poderia fazer isso". Então é difícil de identificar, né. Mas interessante também, como a gente vem comentando, né, para trazer aí algumas nuances, né, trazer um pouquinho de informação para que a gente possa interpretar alguns sinais que podem ser aí potencialmente perigosos, assim como as próprias enfermeiras conseguiram observar também, né. Então notou um comportamento um pouco mais estranho, né, já partiu aí para uma gravação para produzir provas, né. Foi um trabalho bem interessante que elas fizeram, né. Sem dúvida. Justamente o comportamento nesse caso que chamou a atenção era esse excesso de sedação
né? Que era o que ele precisava fazer, justamente para que a vítima ali ela não esboçasse nenhuma reação, né? Inclusive, existe aí um trampolim bastante notório entre esse comportamento e saltar ali para necrofilia, né, Peter? Exato, é uma bela observação. Tem um dos autores aí que fala dos abusos sexuais, dos predadores sexuais, que é o Dr. Eric Hickey, né, que tive a grande honra de ter aula com ele também, e ele trouxe uma questão que ela fecha muito bem com essa história, né, da necrofilia, que é a parafilia chamada sonofilia. E aí vocês já vão entender o porquê que tem esse vínculo tão forte. Então, a sonofilia é aquele tipo de parafilia que está vinculada ao o indivíduo que está sentindo a necessidade, né? Ele tem o prazer, ele tem a fantasia dele voltada para pessoas que não possam reagir. E aí a gente, por isso que o nome é sonofilia, né? Então é aquele estado que ela pode parecer dormindo, que ela não interage com ele. Ele simplesmente vai cometer o ato, né? Vai abusar ali, seja da forma como o indivíduo lá fez, ou né, se esfregando, enfim, o prazer dele está em alguém que está estático. Como que eles conseguem fazer isso? Né? Como que eles conseguem chegar a ter vítimas que, de forma não cooperativa, né, vão colaborar com isso? Normalmente com o uso de drogas, né, álcool. Eles querem colocar a pessoa num estado que ela fique sedada, sem reação, e aí cometer o ato. Isso está relacionado, né, com o comportamento, seria um comportamento prévio, né, algo que antecede aí a necrofilia em si, que aí é aquele indivíduo que vai abusar, né, sexualmente de pessoas que já faleceram, né, pessoas mortas. E aí, ainda além da necrofilia, nós temos o necrossadismo, que também é uma outra, né, mas é mais uma evolução, mais uma escada que o agressor vai avançar, que ele vai subir, que é ter a pessoa já morta e ainda, né, fazer aí ter aquele comportamento sádico, né, transformar aquele corpo, fazer aquele corpo passar por situações que o colocariam de forma vergonhosa, né? Fazer mutilações, causar uma tortura para aquele corpo em si, mesmo que de forma simbólica, porque não vai estar mais conseguindo entender o que está acontecendo, né? Ele está imóvel, mas para o agressor isso vai ser importante. Então, o importante da gente entender esses problemas que tem nas parafilias é justamente esse caminho, né? Essa evolução que isso tudo pode estar sendo levado, né? Então, se a gente pegar aí as parafilias mais comuns, voyeurismo, froteirismo, né, o exibicionismo. O voyeurismo, por exemplo, é aquela parafilia que a pessoa tem prazer, né? Ela sente a excitação, tem a fantasia dela em ver outra pessoa, né? E aí se masturbar ou fazer alguma coisa nesse sentido. O exibicionismo, já ele tem a necessidade de expor seus genitais, né, expor seu corpo, enfim. E o froteirismo, que é talvez não muito falado, mas é aquele indivíduo que vai no metrô, vai no ônibus, né, e fica se esfregando nas pessoas, né. Então temos essas três parafilias que elas são muito comuns, né, no nosso meio. É difícil de você identificar porque o voyeurista tem duas situações, né? Ou ele vai estar com o seu cônjuge, né, o seu companheiro sexual, sua companheira, e eles vão entrar num acordo e vão, né, participar aí de grupos, enfim, né, que em comum acordo, né, consentimento de todas as partes, e aí ele realiza a fantasia dele. Agora tem aquele problema que está atrelado a isso, que é o indivíduo que invade a privacidade da pessoa, que ele não tem o consentimento para fazer isso, e aí que começa o crime.
né? Ele vai observar alguém pela janela, vai filmar alguém no banheiro, né? Vai estar ali sem sem o menor escrúpulo, né? Não, sem convite nenhum, e ele vai estar cometendo crime. Então você nunca sabe em que momento que isso está acontecendo, e é difícil de você identificar, porque a pessoa vai se esconder para fazer isso, né? O exibicionista já é um pouco diferente, né? Porque daí ele vai ter que se expor para de fato isso acontecer. E o froteirista, a mesma coisa. O problema é quando não se tem essa compreensão e não se busca um tratamento, né? É importante salientar que o transtorno parafílico, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Ele depende de uma parafilia para que exista, né? E a parafilia, por si só, ela não é um, não pode ser considerado um grande problema, né? Desde que não esteja causando transtornos a outra pessoa, desde que você não viole, né, a privacidade, que você tenha o consentimento, né? E aí, o que eu gostaria de citar, aí, o que eu gostaria de recomendar para todos, é que ao observar isso em pessoas que você conhece, que você se relaciona, né, tenta conversar com a pessoa, pedir se ela não quer buscar ajuda, né? Tem os casais, por exemplo, que alguém pode ser um voyeurista, né? Mas se a pessoa que está casado com ele, né, ou está namorando, enfim, não aceita isso, é possível que ele vá fazer fora, aí com ou sem consentimento de outra pessoa. E a pessoa, né, o namorado, a namorada, enfim, alguém do seu relacionamento que sabe disso, né, que sabe que o seu companheiro, sua companheira tem essa fantasia, não concorda e é forçada a fazer, aí também a gente já tem outro problema, né? Aí nós entramos em algo que pode ser considerado, então, o transtorno parafílico. O transtorno parafílico, assim como qualquer outro transtorno que lá está detalhado no DSM-5, né, ele é aquele comportamento que tem que causa um dano para a pessoa que portadora, né, daquele transtorno, e também para as outras pessoas. Tá? Então, dentro desses comportamentos que a gente tem aí, pelo menos os mais comuns, que acabam sendo considerados aí na perfilação criminal como os mecanismos de ensaio para um crime, né, a gente tem o voyeurismo, o fronteirismo e o exibicionismo. Né? Se a gente analisar o contexto, por exemplo, do que aconteceu lá com o anestesista, possivelmente ele já tem acontecido com outras pessoas, né? Então é muito a perfilação estatística, né, que a gente tem, já diz que no formato que foi feito, é muito provável que tenha acontecido com outras pessoas, né, tenham outras vítimas. Claro que as vítimas talvez não vão poder relatar porque estavam, né, anestesiadas, enfim, alguém em volta pode não ter percebido o que estava acontecendo, mas é possível que sim. Como nós temos essa ideia do ensaio antes do cometimento de um crime, e aí eu digo de qualquer crime, né, pode ser de uma pessoa que seja um homicida, né, ou, enfim, tá, não somente desses abusadores ou predadores sexuais, esses ensaios eles vêm já há mais tempo, né? Então a gente pode até pressupor que pelo formato, né, por ele estar lá dentro de um ambiente onde tinham outras pessoas, poderia ter ali uma mescla, né, entre um ensaio voyeurista e exibicionista. E a gente encontra um indivíduo que quer exercer um certo controle, quer exercer um certo poder, porque a vítima não consegue se defender, né, não consegue se expressar nada, né, então ele estaria completamente com tudo nas mãos. E o outro detalhe, né, é a impulsividade que é bem latente, né? Quem é que em sã consciência, né, vai fazer uma coisa dessas, né? Já cometeu o crime, já não é algo que qualquer pessoa faria, mas com todas as testemunhas em volta, bastando só derrubar ali
o lençolzinho e o cara poderia ser pego, né? Então a gente tem vários pontos aí bem visíveis, né, em relação a esses comportamentos. Nessa questão do anestesista, a gente tem bem invisível esse aspecto da impulsividade, principalmente por essa percepção bastante inexistente de consequência. Afinal de contas, ele estava num ambiente com várias pessoas, né? Essas pessoas estavam em movimentação, então, para que ele fosse pego ali, seria algo simples, por assim dizer, né? Então, diferente da compulsão, né, que nós falamos. Agora, para que a gente possa seguir adiante, acho que é importante, você já mencionou a parafilia, mas o que é exatamente a parafilia? Né? Quando a gente fala de parafilia, nós estamos falando do quê? Temos aí algumas definições, né, dentro do DSM-5 e alguns pesquisadores que eles trazem esta questão da catalogação da parafilia. Né? O DSM-5, a parafilia ela é considerada como qualquer interesse sexual intenso e persistente que não seja do interesse sexual em estimulação genital ou acariciamento preparatório com parceiros humanos fenotipicamente normais, fisicamente maduros e consentidos. Né? Então perceba que a parafilia ela sai da percepção de desenvolvimento de interesse sexual em indivíduos maduros, com o consentimento que é o comum, né, em qualquer relação. Então, por exemplo, um exemplo bastante difundido de parafilia é a pedofilia, né, onde o indivíduo ele tem um interesse sexual em menores de idade, né, como fala aqui, fisicamente maduros, né, então ele tem esse interesse em indivíduos menores de idade. Aí temos casos aí dentro das questões criminais dos mais variados. E aí acho que é bem legal que a gente já começa a puxar, né, Peter, para a questão do predador, né, de fato, e do indivíduo que ele é um agressor, um abusador. Né? Existe uma diferença, assim como quando a gente fala do pedófilo em si e do indivíduo que ele é um abusador de fato, porque qual é a diferença entre o pedófilo e aquele indivíduo que vai lá e molesta uma criança porque ele explora oportunidades, né? O abusador ele busca a oportunidade, ele busca tirar proveito do controle que ele exerce sobre o menor, sobre aquele que é mais fraco, enquanto o pedófilo ele tem um outro ritualismo, né? Acho que vale a pena a gente falar sobre essa questão do agressor e do predador. Qual que é a diferença que tem entre eles? Tá, bacana, bacana. Só vou pegar o gancho da pedofilia, né? Porque a pedofilia ela é entendida necessariamente como uma doença, né? É claro que é um tema bastante sensível, né? Mas tem o detalhe seguinte: o pedófilo, aquele que é declarado com a doença em si, talvez ele não cometa o crime, né? Por isso que é importante, eu sempre gosto de citar, né? Ter uma parafilia não necessariamente representa um crime em si. Agora, claro, tendo a parafilia, e aí ele tomando alguma atitude de algo não consentido, né, que a lei não permita, aí a gente tem o crime. Né? Isso, desculpa te interromper. Mandar um salve aqui para o Matheus, psicólogo, não sei se ele vai ver isso aqui depois, mas ele tem ali umas postagens bem interessantes ali, bem controversas, que gera polêmica, e principalmente ali porque é muito comum dentro das universidades, dentro dos cursos de psicologia, professores ensinando que psicologia que pedofilia é crime, quando na verdade Sim, a pedofilia não é crime. exatamente. Tem que tomar muito cuidado, porque assim, a parafilia, eu vou falar aqui
eu não sou psicólogo, eu não faço tratamento, mas eu tenho que estudar bastante para poder atuar na parte da perfilação, tá? Então a gente entende de primeiro momento que é um indivíduo que pode receber um auxílio, ele pode receber um tratamento, né, para ter aí os seus controladores, reguladores hormonais, né, e aí não cometer um crime, tá? Agora dentro da pedofilia, a gente também tem aquele indivíduo que não necessariamente vai ter um contato físico com a criança. A gente já tem aqueles indivíduos que vão querer consumir um material de pornografia infanto-juvenil, né? Ele não tem o contato de fato, mas ele consome aquele material, né? Aí tem os outros criminosos que estão envolvidos no meio do caminho, que podem não ser também pedófilos, mas são os que vendem o material, são aqueles que coletam o material, né, para ganhar dinheiro depois, né? Então tem que tomar bastante cuidado nessas definições, principalmente essa que é um tema bastante controverso, né, como você mesmo citou, para a gente não extrapolar aquilo que pode ser tratado, não criminalizar o indivíduo que não cometeu um crime, ele tem uma doença, né? Uh, e assim conseguir também entender que quando de fato é um crime, a gente possa correr atrás e resolver o problema. Tá? E aí, voltando, né, para a nossa questão aqui entre o agressor e o predador, né? A definição eu gosto também lá do que o Dr. Eric Hickey propôs, que a gente tem alguns exemplos, né? Para o agressor sexual, né? A gente tem aquele indivíduo que pode acabar cometendo apenas um crime, né? Geralmente apenas uma vítima, é frequentemente familiar. Então, como você mesmo citou, tem estatísticas aí que demonstram que, principalmente nessas questões envolvendo menores, né, tem o indivíduo aí no seio familiar, né? Pode ser tanto um amigo como um familiar em si, né? Alguém que está muito próximo da vítima. Aí voltado para É oportunidade, né? Ele tem oportunidade e ele faz. isso. É interessante que eu tenho experiência de um caso que eu tomei conhecimento de um agressor que era amigo próximo da família. Ele, no momento oportuno, ele assediou, né, a filha lá do casal, tocou nela, né, teve ali o contato. Não foi um contato, não houve penetração, nem um contato mais ostensivo, mas houve ali o toque. E o que acontece é que essa pessoa nunca mais soube-se de que ela tenha tido nenhum outro comportamento como esse. Né? Então, essa questão do oportunismo e do agressor é muito latente, né? Uhum. É interessante isso até que você citou, porque também dentro da definição do agressor que a gente tem, ele diz, né, que, por exemplo, geralmente não será parafílico, né, ele não terá uma parafilia. Então vamos supor, que nem você citou, tá, tem um indivíduo que ele pode ter abusado de um menor, né, não quer dizer que ele necessariamente tenha a parafilia, né, da pedofilia, neste caso, mas ele cometeu o ato, né, ele pode ter cometido o ato, e pode ser apenas um crime, pode ser a única pessoa, né, que ele abusou. Já o predador é diferente, né, o predador é aquele que vai cometer muitos crimes, né, vai ter múltiplas vítimas, né, vai ter uma ficha criminal aí que pode ser bastante extensa, né, a exploração é progressiva, uh, vai ser tanto estranhos quanto parentes, né, pessoas próximas, e aí está mais atrelado também com a própria impulsividade do que com a compulsão, né. Tem aqui frequentemente o indivíduo que pode ser um psicopata, né, então a gente já está falando de indivíduos aqui, o predador ele tem um nível de crueldade maior, né, ele tem aí uma necessidade de fazer coisas uh, um pouco mais agressivas em si contra a própria vítima, né, exercer mais controle, né, ter um planejamento, porque se ele tem necessidade de mais vítimas, né, ele precisa ter um planejamento, ele tem os períodos de ensaio dele,
Então, o predador sexual, nessa definição aqui, a gente tem um indivíduo, a gente pode pensar realmente como aquele cara que vai, vias de fato, fazer o que for possível e preciso para cometer a agressão dele, né? Para ter aí um número de vítimas maior também, né? Quase que incontrolável, né? A gente fala aí que é um pouco difícil ressocializar, né, alguém que realmente pode ser um predador sexual, né? Não vai pode estar envolvido a oportunidade, né? E também não, né? Então a oportunidade para o ensaio, mas depois aí é de acordo com o que ele bem entender, né? E o predador, ele está mais relacionado com a impulsividade ou com a compulsividade? Aí nesses casos, né, como ele tem um nível de agressão, a gente vai pela agressividade dele, né? A gente tem um indivíduo aí que está mais voltado para impulsividade também, né? Ele não vai tomar muita consciência daquilo, ele só quer satisfazer a sua necessidade. Mas é diferente daquela ah, satisfazer a necessidade do compulsivo que vai gerar um alívio, né? Ele só vai fazendo, né? Ah, não quer dizer que não possa ter uma compulsividade ao longo do tempo, mas a impulsividade ela é muito mais latente nesses casos, né? Do predador, né? Pegando, por exemplo, o caso que nós estamos trazendo aqui desse anestesista, ele já se encaixaria num perfil de um predador sexual? É um pouco difícil, né, a gente estimar hoje, porque para poder fazer qualquer apontamento mais preciso, a gente né, necessita de histórico, né? Agora, se a gente observar nas entrelinhas, né, impulsividade, né, o ambiente que ele estava inserido, necessidade de controle, uh, observar as estatísticas que a gente já tem, provavelmente, né, tendo mais vítimas, a gente vê aí como sim alguém que pode ser um predador em potencial, né? O fato de ele explorar aí a liberdade, né, de uma mulher que está tendo um filho, que não pode reagir, é um dos momentos mais emocionantes para a vida da pessoa, né? O psicoticismo dele falou muito mais alto, né, em relação a Sim, isso. Então, é muito mais provável a propensão a um predador, né, do que a simplesmente o agressor sexual em si, né? sim, com certeza. Teve um caso que aconteceu também durante essa semana, de um médico, acho que no Ceará, que ele também foi preso. Ele era especializado em ultrassom obstétrica e um dos casos que veio a denúncia foi de uma moça, se não me engano, de 23 anos. Ela teve o filho. Na primeira consulta com esse ginecologista, né? Após dar à luz, ela foi à consulta justamente porque ela estava com uma inflamação no seio por conta da amamentação e tudo mais, enfim. E aí, durante a consulta, quando esse médico ele começou a palpar a moça para fazer o exame, ele olhou para ela e perguntou se ele poderia sugar o seio dela para parar o vazamento de leite. E aí, a partir disso, tentou tocar ela. Ela relata que ele tentou tocar o genital dela e ela fugiu dali e pediu ajuda. E aí foi onde ele foi preso. Né? Nesse caso, como que você vê esta conduta, o Peter? Aí ele pediu licença, né? Ele pediu Sim, licença, mas pediu licença talvez depois de já ter a sua fantasia um pouco satisfeita, né? O cara tem contato ali, mas enfim, ele tem contato com diversas outras mulheres, né? Mas agora, se a gente observar de uma forma muito direta, né? Sem muita análise, eu posso, eu posso ver o indivíduo que ele está mais voltado para a compulsão, né? Que daí ele tem a necessidade e
pediu a licença, né? Não que a licença está atrelada à compulsão, mas se ele conseguisse, teria o alívio dele, ele entende que aquilo não é certo, né? E aí ele parou. Se a gente observar aquela citação, né, de que o indivíduo que tem uma compulsividade, perdão, uma impulsividade latente, ele é, ele é muito sensível às frustrações. Neste caso, ela dizendo não, ele estaria necessariamente frustrado, né? E o impulsivo também não pede licença, né? Então a gente tem alguém que é um pouco mais teria algo mais de compulsão, talvez nesse sentido, né? Não sei Teria se partido ali para ação. se fosse um impulsivo, ele teria feito algo, né? Vai fazendo e ela vai reclamar depois, né? Não pede licença, simplesmente vai fazer. Outro aspecto interessante também, ele pode ser, né, a gente não tem noção aí de quantas vítimas, mas pode ser alguém até dentro da agressão sexual, né, do agressor sexual. Então, se a gente não tem outros relatos ainda, é um pouco difícil colocá-lo até como um predador, né. E Sim. aí, né, a escala de neuroticismo talvez seja um pouco mais baixa, né, ou mais alta, né, mas nesse caso lá da amabilidade, talvez ele tenha uma pontuação um pouco diferente, né, dentro da extroversão ali, né, poderia caracterizar um indivíduo com talvez não tão perigoso. Só que é importante sempre lembrar, né, a gente nunca sabe qual o momento da vida que esse indivíduo está, né, a gente não sabe se isso é um comportamento ainda que está o preparando para outras coisas ou não, né, para ter aquela escalada, né, de das fantasias dele até chegar num problema maior, né. Então se já identificou agora, é aquilo que a gente falou no começo, tem noção disso, oferece uma ajuda, né, oferece aí algum tratamento para que ele não venha causar problemas maiores depois, né. Perfeito. Tem um caso muito famoso no Brasil, inclusive na plataforma de streaming da Discovery Channel, eles estão oferecendo um documentário que é do médico Abdel Macid, Uhum. né? Que ele abusou de acho que mais de 40 pacientes dele, se não me falha a memória. E ele utilizava também Da sua de autoridade, né, isso, a medicação. indicação. Uhum. Então é um caso também bastante relevante, né? Tem vários relatos de vítimas dele, entre outras coisas. Hã, Teve um caso, desculpa, pode falar. não, eu só ia complementar, né, que como eu fui falando lá mais no início aí sobre a sonofilia, né, tem uma citação também que é interessantíssima, que esses indivíduos, né, eles preferem estar com pessoas as pessoas sedadas ou alguém que foi ou na necrofilia ou no Pessoa necrossadismo bêbada. depois, eles preferem estar com pessoas que não respondam a nada, né, do que talvez com uma pessoa que tenha uma interação com ele. E aí por algum problema da sua autoestima baixa, né, ou algum outro problema que possa envolver a sexualidade dele, né, algum tipo aí de disfunção, né, talvez ele não consiga se relacionar mais com esposa, né, ou com esposo, enfim, aí tem que olhar esse ambiente também. Então é só uma citação que eu gosto de trazer, porque a gente já consegue observar, talvez em casa, né, observar no comportamento de pessoas que a gente conhece, né. A partir do momento que alguns interesses acabam desaparecendo, né, ou problemas aí, algum tipo de disfunção também, né, nesses casos a gente acaba encontrando muitas vezes, né, nos abusadores, né, o relacionamento pode ser um problema para ele, né. Ah, uma característica que se vê muito difundida entre pessoas envolvidas em crimes contra a dignidade sexual é um desenvolvimento bastante precário das suas próprias habilidades sociais em algum nível. Uhum. Né?
E é importante dizer isso em algum nível, porque lembra que a gente falou na live, eu falei na live passada, que a gente estava fazendo um estudo de caso sobre o negócio lá do Luva de Pedreiro. Uma das hipóteses que se levanta é que ele tem um problema com o controle de agressividade em algum nível do convívio social dele. Por ele ser um indivíduo muito extrovertido, o empresário, tem um nível de agradabilidade muito alto, amigável, amistoso, vai ser muito difícil ver esses rompantes de violência em público. Mas é o cara que ali onde está na vida, no momento privativo dele, ele vai manifestar aquilo de alguma forma. Da mesma maneira, o indivíduo envolvido com algum tipo de crime contra a dignidade sexual, a questão dele ter um desenvolvimento social precário em algum nível, não significa que vai ser uma pessoa reclusa, uma pessoa que não é amistosa, que não sabe conversar, que é introvertida, que é tímida e afins. Pode ser? Pode. Mas vamos pegar aqui um exemplo do cara lá, o bonitão na balada, que ele poderia sair com qualquer menina que ele queira, mas o que ele faz? Ele busca aquela ao que ele pode exercer um controle maior, muitas vezes, inclusive, usando de violência para consumar o ato, né? Sendo que ele poderia ter uma relação consensual com alguém e ele não tem essa necessidade de forçar, mas ele busca nesse controle e a satisfação dele. Né? Então, aí é que se manifesta essa má formação das habilidades sociais dentro de um aspecto de moralidade, né? De empatia e afins. É fácil a gente lembrar do famoso Ted Bundy, né? Quando se cita alguém que socialmente talvez não tivesse tanto problema assim em ser aceito, né? Mas o que o cara fazia, ele não tinha necessidade. Obviamente, talvez todas as mulheres que ele pegou no meio do caminho, né? Uh, talvez nem todas quisessem ter uma relação com ele, né? Provavelmente não. E aí a frustração, né? Não, alguma coisa assim, pode ter disparado o que tinha de pior dentro dele naquele momento, né? Mas a gente sabe que ele também era um indivíduo um pouco mais sorrateiro, né? Já tinha o outro também muito famoso, né, no meio, que era o BTK, né? Família, né? Tinha aí uma persona, né? Ele tinha uma A identidade comunidade, né, religiosa. imaculado, né? Era um indivíduo aí, reputação ilibada, né? Até o momento que se descobriu o que o cara fez, né? Ele saía, matava as suas vítimas, usava as roupas dela, tirava, né, fotos, enfim. Então, são coisas assim que a gente tem que levar, obviamente, a gente precisa sempre buscar muitos elementos para conseguir uh, dar um parecer sobre determinada situação. Mas o importante é sempre que a gente identificou que poderia ter alguma coisa estranha no comportamento de alguém, talvez oferecer ajuda, guiar, né, para tentar fazer uma análise, um profissional aí capacitado conseguir fazer uma análise daquele indivíduo em particular, né. Até você citou a respeito da moralidade, né, no desenvolvimento aí do moral, né, e da formação final aí da conduta do indivíduo, a gente tem o famoso sistema límbico com o seu finalzinho lá no cara chamado córtex pré-frontal, né, que é aquilo que te dá o freio, né, necessário para determinadas condutas, né. É uma das últimas formações que nós temos no nosso corpo, né, inicia uma formação maior aí lá em meados da adolescência ali, e vai até torno dos 25 anos, salvo engano, né, se eu tiver errado, pode me corrigir sem problema nenhum. Né? E aí, em todo esse momento, né, tudo que constrói o pensamento dele, tudo que constrói o conceito de moral na cabeça dele, vai ser aquilo que ele está vivenciando também na sua vida.
né? As pessoas com quem ele convive, os valores que são apresentados para ele. Claro que você pode encontrar ambientes perfeitos e sair alguém que não está legal, né? Mas tudo precisa ser analisado, tudo precisa ser levado em conta. É comum para os predadores sexuais que eles também tenham passado por alguns abusos na sua infância, né? Então eles podem desenvolver alguma uh, ou frustração, ou até entender que aquele comportamento pode ser normal em algum momento da sua vida, né? E aí ele vai desviando, né? Vai tendo um comportamento desviante ao longo do seu desenvolvimento, né? Até chegar nesses acontecimentos. Novamente, né, para prevenção, imagina que você consegue evitar o desenvolvimento de um pedófilo, né, na vida adulta. Você conseguindo identificar esses traços comportamentais, ajudar, né, ou orientar a busca por ajuda, e você ter a consciência, né, que talvez lá na frente você vai ter um abusador a menos, um predador a menos, né? Então é isso que a gente quer, principalmente trazer aqui, né, nessa live, inclusive, né? Abordar tudo, mas trazer uma consciência, trazer informação que pode ser útil para a prevenção, né? Exatamente. As questões envolvendo os indivíduos abusadores sexuais, elas são muito sensíveis, principalmente porque a gente parte de um princípio que muitas características que esses indivíduos compartilham não são características que trazem um comportamento visível, observável, com uma facilidade. Uhum. Tá? Então, o que acontece é que, para os pais que estão aqui assistindo, observe o comportamento das pessoas com quem você se relaciona com mais atenção, né? Certa vez eu tive uma experiência que eu presenciei que aquilo me chamou a atenção, e você que está assistindo, você sabe, tá? Aquele negócio da intuição, muitas vezes a gente ignora, né? Tipo, não, isso é coisa da minha cabeça. Mas comportamentos que disparam esse mecanismo de alerta, eles precisam ser, de alguma maneira, observados e, em algum nível, você buscar entender se aquilo faz algum sentido ou não. Né? Certa vez eu estava na portaria de um prédio onde um amigo meu vivia, fui lá visitá-lo, e por ocasião, a filha dele estava chegando da escola. Ela, na época, devia ter algo como 8 anos de idade, 9 anos de idade. Eu cumprimentei ela, ela, oi, tudo bem? Falei, tô esperando o seu pai. Aí ela passou pela portaria, e o rapaz da portaria, ele olhou para ela e falou assim, oi, e aí, você não vai vir me dar o meu abraço, não? Né? Aí eu vi na cara dela que ela, tipo, tava assim, meio constrangida. Uhum. Ele pegou, saiu e foi lá e abraçou ela, né? E pegou. Eu olhei aquilo e falei, isso não é um comportamento de alguém que perceba. Quando a gente começa a pensar a questão da precariedade na percepção dos próprios atos. Quem em sã consciência, que tem uma percepção dos atos, correria o risco de ter contato físico com uma criança a qual ele não tem uma ligação, né? Por exemplo, a minha sobrinha, minha prima, não sei o quê, e correr o risco de ser imputado a ele algum tipo de comportamento problemático. Né? Perceba como já existe aí uma percepção bastante precária das suas ações. Tem uma entrevista que aquele filósofo, né, acho que é o Pondé o nome dele, Pondé, que ele fala que não deveriam existir professores homens para crianças.
Por quê? Qualquer contato que aconteça poderia ser suficiente para acabar com a vida dele, né? Então perceba-se como esse indivíduo foi para um contato físico, houve um contato verbal e não estava nem aí, né? E aí eu falei com esse meu amigo, falei, olha, aconteceu isso, queria que você fosse ver, não, mas é importante que vocês fiquem atentos a essas ações que disparam aí os gatilhos, né? Principalmente se colocando, e aí eu estou partindo do princípio que você que está assistindo tenha minimamente um desenvolvimento das suas faculdades morais ali dentro da sua personalidade. Você, naquela situação, aquilo te constrange, aquilo gera uma percepção de inconveniência ou de certa forma agressividade, fique atento, né? Você concorda comigo, Peter? Em gênero, número e grau, né, como a gente fala. Porque até enquanto você estava citando o caso, também teve a falta do consentimento, né? Ela negou, né? Pode não ter dito não, pode não ter saído correndo, mas não disse sim. Não, provavelmente não se projetou em direção ao indivíduo, né? Ela não estava confortável, então não teve consentimento. Talvez, né, isso seja algo que ele faça com outras pessoas que no comportamento, no ambiente dele possa ser normal, né? Mas socialmente, né, hoje em dia, do jeito que a gente vê as coisas acontecendo, é muito importante que a gente tenha cuidado de fato com essas questões, né? Ah, e aí também tem aquela questão do ambiente familiar. Não quer dizer, né, que só porque conhece, né, que tá ali, viu crescer, viu nascer, sei lá, que tem toda essa liberdade também. Então, se você observa um comportamento de negação da criança, né, se você observa algo que não está adequado, né, aos princípios e valores que você passou, né, para a criança, é importante sim até questionar, né, o seu filho, aí, sua filha, olha, como que essas coisas acontecem, né? Acontece sempre, conversa, né? Explica quais são os limites, né? Explica o que é o aceitável ou não aceitável nesse tipo de coisa, né? Para evitar que ela possa ser uma vítima em potencial. Porque na formação ainda da criança, ela não tem essa consciência, ela ainda não sabe, né? Ela pode só ver aquilo, não interpretar uma maldade, ela só interpreta ainda uma estranheza, um desconforto para ela. Então, luta ou fuga ou congelamento, né? Então, pode congelar ali, né? Dá aquele medo, né? Inicial, e ela não sabe como agir, né? E aí é importante ter esse diálogo, essa instrução, né? Explicar direitinho e buscar saber com quem a criança conversa, qual é o ciclo de amizade, se usa redes sociais, né? Hoje em dia já, né, qualquer criança de colo já tem um smartphone na mão para brincar, né? Então, buscar entender com quais pessoas está se relacionando também, né? Para saber se não tem nada muito esquisito nesse meio, né? Isso. Tem um anuário brasileiro de segurança pública, né? Como o nome diz, anuário, todos os anos é publicado. O ano passado foi publicada a 13ª edição, e tem uma pesquisadora que ela traz questões envolvendo crimes de abuso sexual, que é a Cristina Neme. E ela traça o perfil do agressor no Brasil, principalmente, como uma pessoa muito próxima da vítima. Muitas vezes o seu familiar. Segundo o anuário, mais de 56% das agressões a menores de 13 anos de idade aconteceu no círculo direto familiar. Ou foi padrasto, ou avô, ou tio. Então, é preciso ficar atento a essas questões, porque muitas vezes o problema vem da onde a gente menos imagina.
Então, ficar atento. Muitos casos que são relatados, por exemplo, de abuso contra meninos, né? Ocorre por parte de primo, tio, muitas vezes pessoas que ele frequenta a casa e que acabam passando ali por baixo do radar. Né? Muitas vezes é aquilo que a gente falou, né? Desculpa até te interromper, mas é oportunidade, né? É oportunidade. Tinha uma frase que rolava sempre nas redes sociais aí, né? Que era que se a criança, né? Se seu filho não quiser sentar no colo de alguém, não force, né? Então é um sinal, né? É um sinal de alerta, né? Então é importante a gente observar isso aí também, né? Exatamente. Só para a gente finalizar nossa live aqui, que a gente está passando já de 1 hora, né? Mas é um assunto que a gente precisaria de muito mais tempo para poder se aprofundar. Né? Agradeço a todos que estão aqui assistindo, né? Um assunto muito relevante. No meu mestrado de psicologia criminal, uma das disciplinas que é de criminologia especial, eu fiz um trabalho de um estudo de caso sobre essa questão da vitimização, né, da violência sexual. Eu tive um número de participação bastante relevante, sabe? Participaram da pesquisa aí mais de 900 pessoas. E aí o que se observa, e é um dado bastante alarmante, que pelo menos 20% das mulheres que participaram relataram ter sido vítimas por mais de 2 vezes de agressão sexual consumada, com penetração e afins. E mais de 60% já foram mais do que 4, 5 vezes vítimas de conduta sexual, como constrangimento, toques não consentidos e afins. Então, o número de mulheres vítimas de algum nível de assédio sexual é bastante alto. E dentro dessa estatística, uma das questões que eu levantava é: se você foi vítima, você manifestou formalmente algum tipo de denúncia? E aí é que vem um grande problema. Menos de 5% das mulheres que relataram algum tipo de assédio, agressão, violência, formalizaram algum tipo de denúncia. É um tipo de agressão degradante que gera uma consciência na vítima de que ela talvez seja a culpada daquilo. E muitas vezes isso acaba chegando a, inclusive, não comunicar às autoridades sobre aquela violência vivenciada por ela. Então, essa estatística, ela é muito relevante. Então, se você que está assistindo, talvez tenha vivenciado alguma experiência como essa, comunique às autoridades. Se não for às autoridades, comunique às pessoas próximas a você para que você possa buscar ajuda. Isso pode evitar que você seja novamente uma vítima e que outras pessoas do seu convívio talvez se tornem uma vítima. Né? Então, é difícil, é constrangedor, muitas vezes você tem que relatar. E aí, um dos grandes problemas no trabalho pericial, em audiência especial, em casos de abuso sexual, inclusive você presenciar o relato, né? Já é difícil. Então imagine para a pessoa que está relatando. Né? E aí, Peter, eu deixo aí para você as considerações finais aí sobre o nosso bate-papo, para a gente poder ir para os finalmente. Opa, bacana. Não, parabéns pelo teu trabalho, tá? Por essa pesquisa aí que eu vou querer olhar com muito critério e já trago também aquela questão que a gente falou mais ao início, né? O comportamento ele não pode ser
aprendido como algo normal, né? Então, pessoas aí que são vitimizadas várias vezes, né? Pode ser que talvez algo em relação à vergonha realmente que ela sinta, mas pode também acontecer de entender que aquilo poderia ser normal porque vou trazer um exemplo aqui que a gente via falar há muito tempo, né? Ah, é homem, tem o instinto, isso é padrão. Eu duvido que alguém que vai assistir essa live que em algum momento não viu algo, ouviu algo próximo a isso, né? Ou relato de alguém que tenha escutado algo nesse sentido, tá? Então, por causa dos instintos, né? Excitação, todo aquele negócio. Mas assim, se não é consentido, se não tem intimidade, se não tem cuidado, né? Se está agredindo, não é normal, né? Então tem que tomar esse cuidado. E aí, em relação até, como você falou, realmente a relatar muitas vezes é muito penoso, né? Porque causa aí a revitimização, inclusive, né? Que a gente chama. Até foi há um tempo atrás, há uns 5 ou 6 meses, eu gravei até um vídeo, né? Uma mini aula aí para um webinar de psicologia forense, falando sobre isso, né? De você obter relato de crianças, né? Principalmente, elas já não entendem muito bem o que está acontecendo, né? Já é um trauma muito grande. É um trauma para um adulto, né? Mas para uma criança, né? Ela não sabe ainda o que acontece. Aí tem que falar uma vez, né? Já é difícil. Aí vai para a segunda, aí vai para a terceira. E aí tem toda aquela contaminação da memória que a gente fala muito, né? Enfim, chega ao final, já fica difícil, né? Fica difícil para analisar, fica difícil para contar, né? Mas mesmo assim, né? Então aconteceu algo, relata às autoridades, faz um BO, procura ajuda, né? Procura algo aí que vai poder te amenizar um pouco essa dor, né? Que a gente imagina que não é algo fácil, né? De se conviver, tá? Mas aqui deixando minha finalização, né? Eu quero agradecer a todos que participaram aqui. Eu vi que tem o pessoal do Pod Brabos aí, né? Show de bola. Boa noite para vocês também. Bem atrasado, né? Mandaram boa noite aqui no iniciozinho, né? Tem toda a galera que segue aí. O grande Dimas Bueno aí também tá participando, né? Toda a galera aí. Então, muito obrigado por vocês tirarem esse tempinho, né? E ouvir um pouco as nossas palavras aqui. Obrigado, Anderson, pelo espaço. Cara, é sempre um prazer estar aqui, tá? Prazer e uma grande honra, né? Pode contar comigo aí para qualquer live que você achar necessário. Marca, me avisa o horário que eu vou estar aqui. Com o maior prazer, com maior satisfação. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu, Anderson. Show de bola. E nós agradecemos aqui tua participação de novo, Peter, sempre muito muito proveitosa, com muito conteúdo. Com certeza vamos novamente, em uma próxima oportunidade, trazer temas sobre questões de criminalidade, criminal profiling, entre outros. E também, Peter, deixar aqui o convite para o pessoal conhecer a nossa pós-graduação, né? Pós-graduação de investigação em fraudes. Estamos começando a primeira turma agora. Conta um pouco pro pessoal aí. Opa, exatamente, exatamente. Obrigado aí por lembrar e dar o espaço aí para nós, né? Então, pessoal que ainda não conhece, né? Dá uma olhadinha lá, site da Blue EAD, temos a pós-graduação em investigação de fraudes, é uma das pioneiras, é pioneira, né? Uma das pioneiras fica estranho, mas é a pioneira no formato que ela foi proposto, tá? Nós vamos ter aí o entendimento, né, dos crimes financeiros, vamos ter o estudo da perícia digital de como que ela pode auxiliar, a parte de inteligência cibernética nas investigações, onde a gente vai falar não somente de abordagem de OSINT, que é o tradicional aí que a gente busca a informação na internet, em fontes abertas, mas nós vamos também abordar os aspectos do MINT, que é onde a gente utiliza aí as fontes humanas, né, para obter inteligência. Vamos falar sobre a perfilação indireta da personalidade, as formas de obter um melhor relato. A gente vai ter entrevista investigativa, a parte de prevenção e dissuasão de fraudes, que também é muito legal, a parte de análise comportamental que a gente vai abordar lá. E vamos ter a presença aí do nosso querido professor Anderson,
com análise da conduta do engano, que é um tema que é indispensável, né, para dentro do nosso contexto de investigação de fraudes, porque temos indivíduos, né, temos as pessoas, e a gente já entende que fraudes não acontecem puramente pela tecnologia. Sempre temos um indivíduo que pode estar querendo esconder alguma coisa, né, não querendo expor a verdade. Então, a nossa pós aí com certeza vai ser muito bacana, tá? A gente está aí com inscrições ainda até o finalzinho, acredito eu que até o final de agosto ainda a gente vai aceitar algumas, mas as vagas estão limitadas, tá? A gente já está no finalzinho aí do preenchimento de turma, então corre lá, dá uma olhada e se inscreva, tá? E eu vou dizer para vocês, eu vi a ementa do professor Anderson aí, tá fantástica, hein? Tá fantástica. Vale a pena conhecer e fazer aí para ter um ambiente mais seguro, né? Melhorar o nosso trabalho como investigador. Se não for trabalhar como investigador também, para a galera que trabalha recrutamento e seleção, né? Pessoal de RH, garanto para vocês que vai fazer uma diferença enorme, né? Compreender os aspectos, né, da análise da conduta, da análise comportamental aí para os colaboradores, né? E afins. Com certeza, a fraude ela já é evitada no primeiro passo, que é a hora que o indivíduo entra na empresa. Exatamente. Então, e a minha disciplina é justamente sobre o comportamento desonesto. Não indo para essa coisa de detectar mentira e saber se a pessoa está mentindo, mas muito mais como se formam essa progressão do indivíduo dentro do comportamento desonesto, né, do engano, a manipulação, como que ele desenvolve todo o seu arcabouço até a manifestação da fraude, né? Então é bem interessante. E aí sigam aí o perfil do Peter no Instagram, é Perito Peter Lopes, depois procura lá, muito bacana, tem todas as informações sobre a pós. E no mais, quero agradecer a todos aí que participaram. Nos vemos então na próxima semana. Na próxima semana, acho que a nossa live vai ser no Instagram, né? Vamos dar continuidade aí com a nossa série. Começamos, né? Os livros que você não deve ler. Vamos falar um pouquinho aí das marmotas que tem sobre essa temática. Peter, obrigado. Boa noite a todos aí. Nos vemos na próxima live. Um abraço a todos. Boa noite aí para vocês. Valeu, pessoal. Um abração a todos. Até mais aí.